wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. Olá, eu me chamo Adrian Carlos e junto com meu colega João Miguel vamos estar explicando tudo o que foi pedido sobre a função 3 elevado a x. Vamos responder todas as perguntas que foram nos passadas nesse quadro. Letra A. Explique o porquê se trata de uma função. A função 3 elevado a x, ela se classifica como uma função exponencial, porque a gente tem a presença da nossa variável e ela está no expoente. O x aqui, ó, 3 elevado a x. O x está no expoente da função. E também a gente tem que a nossa base 3, ele é um valor real, cujo o número, ele, além de ser real, ele é positivo e ele também é diferente de zero. E como ele apresenta essas características, nós podemos classificar ela como uma função exponencial. Letra B. Como essa função se comporta graficamente? A função exponencial, o gráfico dela apresenta dois casos diferentes. Uma onde ela vai ser crescente e outra onde ela vai ser decrescente. O gráfico de uma função exponencial ela vai ser crescente quando a base for um número maior que 1. Então, por exemplo, se a base da nossa função for 2, for 3, for 4 e assim por diante, com números maiores que esses, a gente vai ter uma função onde ela vai ser crescente, pois a base foi maior do que 1. E a gente tem uma característica desse gráfico que quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor de y. E aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de uma função exponencial crescente. Já o gráfico de uma função exponencial, quando ele é decrescente, para acontecer isso, a base ela tem que ser um número entre 0 e 1. Ela tem que ser um número maior que 0 e menor que 1. Por exemplo, 0,25, 0,50. Esses exemplos. E quando a gente vê a base e acontecer esse caso, a gente já sabe que ela é decrescente. Mas assim como no gráfico de uma função crescente, a gente vai ter algumas particularidades quando a gente fala sobre os valores de x e de y. Se no crescente falava que quanto maior o valor de x, maior também será o de y, no crescente é diferente. Fala o seguinte, que quanto maior for o valor de x, menor vai ser o valor de y. Já na função que nos foi dada, que é a função 3 elevado a x, ela é crescente, pois a base da nossa função é 3 e 3 é maior que 1. Então a gente já sabe que ela é decrescente. E aí depois a gente faz esses cálculos aqui, mostrado no gráfico, onde a gente vai achar os nossos pontos. E depois a gente vai representar eles no nosso plano cartesiano, ficando da seguinte forma. Olá, sou o João Miguel Gomes Borges e eu fiquei por conta de responder as questões C e D. Então, na letra C tem a seguinte pergunta: qual uma possível problemática que podemos modelar com essa função? Então, nós podemos usar essa e outras funções exponenciais em diversas problemáticas. Na matemática, utilizamos em contas sobre juros compostos, mas usamos em outras matérias também, como na geografia para explicar sobre o aumento populacional, na química usamos para falar sobre o crescimento ou decrescimento de algum fenômeno natural, e também na química, onde é usado para falar sobre o decaimento radioativo. E na letra D fala que, de acordo com a função, diga pontos que acha importante que não foram perguntados anteriormente. Então, como já foi mostrado, a função 3 elevado a x é uma função exponencial e nesse grupo de funções tem a existência de condições e propriedades. Algumas condições que podemos falar é que a base não pode ser negativa e também não pode ser zero, além de que deve ser diferente de 1. E abaixo tem um quadro que mostra algumas propriedades da função exponencial.
Então essas foram as questões que a gente tinha a responder sobre a função que nos foi dada. Aqui temos a fonte do qual utilizamos para fazer o estudo, também tirar as imagens. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo.